Olá! Você sabe suspeitar se uma pessoa tem Alzheimer ou qualquer outro quadro demencial? Você sabe os sintomas iniciais dessa doença? Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai conseguir suspeitar com muito mais clareza se algum familiar ou alguma pessoa próxima tem um quadro de doença de Alzheimer. É muito comum as pessoas acharem que Alzheimer tem relação apenas com memória recente, e isso não é verdade. Existem vários outros sintomas, outros domínios da cognição que são afetados na doença de Alzheimer. Não sabe o que é domínio da cognição? Vá no meu vídeo anterior que eu explico exatamente o que são os domínios da cognição. Eu vou dar agora para vocês os exemplos dos sintomas que vocês precisam ficar atentos para suspeitar se uma pessoa tem doença de Alzheimer. Iniciamos com dificuldades para coisas recentes. Normalmente, os sintomas de Alzheimer começam com dificuldades na memória recente. Uma pessoa começa a contar para você várias vezes a mesma história. Não confunda com aquele seu familiar que numa festa conta todo empolgado um momento da vida dele que foi mágico para ele. Não, ele só foi empolgado demais naquele momento. Isso não é uma alteração de memória recente. O que eu digo contar várias vezes a mesma história é contar um pequeno fato que acabou de ocorrer várias vezes, ou perguntar se determinada pessoa já chegou, sendo que ela já perguntou isso algumas vezes naquele período de meia hora ou uma hora. A pessoa também esquece de dar recados, começa a pagar uma conta ou outra errado, ou paga mais de uma vez a mesma conta, ou se esquece de pagar alguma conta, e também quando vai fazer compras no mercado, ou se esquece de levar itens que estavam na lista, ou compra coisas que já tinham dentro de casa em grande quantidade, chegando às vezes a deixar até estragar produtos perecíveis. Outra coisa que é importante observar são as dificuldades para realizar tarefas que antes eram simples para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sempre cozinhou muito bem passa a errar no tempero, às vezes coloca sal demais, às vezes sal de menos, às vezes pimenta demais, pimenta de menos, esquece a comida no fogo. Também na hora de colocar uma roupa, uma pessoa que sempre soube colocar gravata, dar um nó numa gravata, passa a não conseguir mais fazer isso, dificuldade para abotoar a camisa. Outro sintoma importantíssimo de ser observado é a função visoespacial, a localização da pessoa no ambiente. É muito comum nos começos de quadros demenciais como o Alzheimer a pessoa se perder, achar que está indo para sua casa e se perde, vai parar longe de sua casa. É muito importante prestar atenção nesses sintomas, principalmente nos pacientes que ainda dirigem, porque nos pacientes que ainda dirigem é muito importante que eles passem a estar acompanhados ou, principalmente, que parem de dirigir, pois podem levar a risco a outras pessoas e, principalmente, para eles mesmos. Outro ponto importante de prestarmos atenção é nas alterações de comportamento e de personalidade após os 65 anos. A pessoa pode ficar mais retraída, mais quieta, pode ficar mais agressiva, mais sexualizada. É muito importante prestar atenção nesses sintomas. A pessoa com quadro demencial também pode achar que tem alguém roubando ela, achar que a polícia está atrás dela, que alguém está a perseguindo. São sintomas comuns. Outro sintoma que acende a luz amarela para você pensar se é um quadro demencial ou não é se a pessoa acha que o parceiro ou parceira está tendo um caso com alguém, sendo que isso seria altamente improvável. A pessoa também passa a ter dificuldades na linguagem, no vocabulário, falando cada vez coisas mais simples. A conversa não flui mais como antigamente. São respostas mais curtas, frases menos elaboradas. Agora eu vou contar para vocês uma história de um paciente meu que eu acho muito importante para que seja feito o diagnóstico precoce dos quadros demenciais, para que a pessoa não se coloque em risco, nem coloque em risco os demais. Morava numa cidadezinha pequena, próximo à cidade de Frutal. Esse paciente tinha um carro antigo e ele ia sempre de carro da casa dele até o pequeno comércio da família. Eu orientei os familiares a que não deixassem mais ele fazer esse trajeto, que o ideal seria que ele não usasse mais o carro. Usualmente oriento
a tirar o fio de bateria do carro, o carro não dá mais partida, e aí a partir daí leva o carro para a oficina, fundiu o motor, não tem mais conserto e a família vende o carro. Essa é a orientação comum que eu dou para os familiares dos meus pacientes para que eles não se coloquem mais em risco. Voltando à história, esse paciente um belo dia esqueceu que estava indo para o pequeno comércio da família. Pegou a estrada, a BR Transbrasiliana e foi por ela até a cidade de Lins. Chegando à cidade de Lins, ele entrou em um canavial nessa cidade e passou a noite toda no canavial, sozinho. Não sei se acabou o combustível ou o carro quebrou nesse momento. No dia seguinte, já com a família desesperada, uma santa alma, um homem que tinha passado ali no dia anterior e estava voltando no dia seguinte, viu que o senhor ainda estava dentro do carro, bateu a porta do carro e perguntou se ele estava precisando de alguma ajuda. O senhor disse, meio confuso, que sim, que não sabia onde estava, perguntou se ele ainda lembrava algum número de telefone. Por sorte, esse paciente se lembrava do número do pequeno comércio da família, que era o mesmo número há muitas décadas, ligou para a família e o filho conseguiu ir buscar o paciente até Lins. Ele ficou o total de 18 horas desaparecido. Por sorte, essa foi uma história com um final feliz, mas esse nem sempre é o caso. Então, fica o meu apelo. Faça o diagnóstico precoce de quadro demencial e, fazendo o diagnóstico precoce nas pessoas que ainda dirigem, tirem os seus carros. Isso vai colocar eles em maior proteção. Gostou do vídeo, da história? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e cheque os outros vídeos.